Akira Toriyama nasceu em 5 de abril de 1955, na cidade de Kyushu, província de Aichi, no Japão. Sua paixão pelo desenho e pelo mangá começou a florescer desde cedo, e durante seus anos escolares, ele costumava compartilhar seus desenhos com seus colegas de classe. Em 1977, a vida de Toriyama mudou para sempre, quando ele foi contratado pela Shueisha, uma das principais editoras de mangá do Japão. Sua habilidade notável foi descoberta durante um concurso realizado pela revista Monthly Shonen Jump, que buscava talentos promissores. Essa oportunidade abriu as portas para o início de uma carreira que lhe traria muito sucesso nos anos seguintes. Seu primeiro grande sucesso no mundo do mangá foi em 1980, com Dr. Slump, que era um mangá que contava a história de uma garota androide tão habilmente construída e que era frequentemente confundida com uma garota de verdade com superpoderes. Maralho. Esse trabalho permitiu a Toriyama explorar elementos que mais tarde se tornariam fundamentais para a criação de sua obra mais bem-sucedida. E acho que você já sabe de qual obra eu estou falando. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre ela daqui a pouco. Primeiro, precisamos entender o princípio básico, o protótipo que fundamentou essa grande obra. Em 1983 veio a ideia de um mangá que ele queria fazer, que ia se chamar Dragon Boy. Guardem bem esse nome, pois logo logo as coisas vão começar a se encaixar. Nesse mangá, os personagens eram inspirados em um romance chinês chamado Journey to the West, lá do século XVI. Inicialmente, a ideia era pegar um enredo mais cativante e unir com elementos de artes marciais inspirados no filme O Mestre Invencível, de 1978, do Jack Chan, e de um outro filme que ele gostava muito, o Operação Dragão, de 1973, do Bruce Lee, que é um grande clássico do cinema mundial. Apesar de ter ido bem, o Dragon Boy não durou tanto tempo assim. Foram apenas 3 volumes em 183 capítulos. Mas no ano seguinte, ele deu início ao que viria a se tornar o seu grande sucesso. É um bebê? Você é... É um bebê que tem rabo. Não posso deixá-lo. Inspirado também em um outro romance japonês que se chama Nansou Satomi Hakenden, onde os heróis precisam coletar 8 colares budistas, Dragon Ball fez sua primeira aparição nas páginas da revista Shonen Weekly, em 1984. A história girava em torno de Son Goku, um garotinho com um rabo de macaco que embarca em uma jornada junto com seus amigos para encontrar as misteriosas esferas do dragão. Ao adaptar os poderes e características do Rei Macaco para o personagem principal, Toriyama adicionou elementos como a habilidade de surfar nas nuvens, teletransporte e vários outros elementos que deram um toque fantástico ao universo de Dragon Ball. Ele não quis fugir muito do que havia na cultura oriental e valorizar a cultura japonesa, além de elementos da cultura da China, Indonésia e até da cultura árabe. Após quase 9.000 páginas de aventuras de Goku e seus amigos, Toriyama encerrou o mangá de Dragon Ball Z em 1996. A série original foi adaptada para a televisão, com 156 episódios que foram transmitidos mundialmente pelo estúdio Toei Animation. O sucesso dessa adaptação abriu caminho para um ambicioso projeto de Dragon Ball Z, que contou com 291 episódios e foi transmitido em mais de 81 países. Ao longo do tempo foram lançados 24 filmes de Dragon Ball e quase 50 videogames baseados nos personagens criados por Toriyama.
Dragon Ball Z se tornou uma das séries mais assistidas da Cartoon Network em 2001. E a palavra Dragon Ball foi uma das mais pesquisadas na internet, superando até mesmo o Britney Spears. Além disso, Dragon Ball se tornou a porta de entrada para o mundo do mangá e do anime para muitos artistas, fãs e escritores ao redor do mundo, deixando um impacto duradouro na cultura pop. Akira Toriyama é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores gênios criativos que já tivemos e conquistou milhões e, por que não dizer, bilhões de pessoas ao redor do mundo, com Dr. Slump e depois com Dragon Ball. Essas obras se tornaram um marco na história do mangá e do anime, consolidando Toriyama como um dos maiores mestres do gênero. Muitos mangakás japoneses foram inspirados por Toriyama e buscaram emular o seu estilo e abordagem narrativa em seus próprios trabalhos. Eiichiro Oda, autor de One Piece, mencionou em várias ocasiões a influência de Toriyama em seu estilo de desenho e em sua abordagem de construção de mundo e personagens. Masashi Kishimoto, criador de Naruto, citou Toriyama como uma de suas principais influências, especialmente em relação à criação de personagens memoráveis e à incorporação de elementos de artes marciais em suas histórias. Tite Kubo, autor de Bleach, também reconheceu a influência de Toriyama em seu trabalho, principalmente em termos de design de personagens e uso de elementos sobrenatural. A influência de Toriyama se estende além do Japão e até mesmo ao mundo dos animes. Muitos artistas de quadrinhos e animadores em todo o mundo foram inspirados por suas obras e incorporaram elementos do estilo de Toriyama em seus próprios trabalhos. Assim que o mundo ficou sabendo de sua morte, muitos ao redor do mundo, inclusive os clubes de futebol, prestaram sua última homenagem ao grande gênio dos animes. É por essas e outras que o dia 1º de março de 2024 será lembrado sempre pelos fãs de anime, principalmente pelos fãs de Dragon Ball. Akira Toriyama sempre será lembrado como um gênio criativo e um dos maiores mestres do mangá. Sua habilidade em contar histórias emocionantes, criar personagens icônicos e transmitir emoções através de seus traços únicos deixaram uma marca indelével na indústria do entretenimento. Sua contribuição para a popularização do mangá e do anime ao redor do mundo é inegável, e sua influência continuará a inspirar artistas e entusiastas por muitas gerações.